Bem-vindo ao curso de Introdução à Álgebra Linear. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos falar sobre a regra de Chió. A regra de Chió é um procedimento bastante útil para calcular determinantes, pois a partir de um determinante de ordem n, é possível obter um outro determinante de mesmo valor, porém com ordem n-1. E você pode aplicar várias vezes a regra de Chió de modo a reduzir a ordem do determinante até encontrar um de ordem 2 ou 3, que é mais fácil de se calcular. Vamos considerar a matriz A de ordem n, onde o elemento da primeira linha, primeira coluna, é igual a 1. Essa é a condição para que você possa usar a regra de Chió. Relembrando a propriedade 10, que é o teorema de Jacobi, a partir dessa matriz A, podemos obter uma outra matriz A', na qual a fila S da matriz A' é a própria fila S da matriz A, porém somada com outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante. E o teorema de Jacobi nos diz que o determinante dessas duas matrizes é o mesmo. Vamos adicionar a segunda coluna à primeira multiplicada por menos A12. Então esse 1 vai multiplicar por A12 e aí eu subtraio de A12, o que dá 0. O A21 multiplicado pelo A12 e subtraído do A22 fica A22 menos A21, A12. O A31 vai multiplicar também pelo A12 e eu faço agora a subtração com A32. Então, A32 menos A31, A12. E assim por diante, o AN2 menos o AN1 multiplicado por A12. E agora vamos adicionar a terceira coluna, a primeira multiplicada por menos A13. Então, agora multiplicando por A13, 1 e subtraindo desse A13, vai dar 0. Multiplicando A21 por A13 e subtraindo do A23, dá A23 menos A21, A13. E assim por diante, AN1 multiplicado por menos A13 para subtrair com AN3. E fazemos esse mesmo procedimento até a enésima coluna. Como não coube tudo no slide, eu apenas omiti a enésima coluna. De qualquer forma, o teorema de Jacobi garante que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz A'. E para calcular esse determinante, eu posso aplicar o teorema de Laplace para desenvolver a partir da primeira linha. E assim obtivemos esse determinante que tem ordem n-1. Vamos fazer uma comparação desse determinante com a matriz A. Olhando para essa matriz, você obtém esse determinante da seguinte forma. O A22 deverá subtrair com a multiplicação do elemento que está à sua esquerda, na primeira coluna, com o elemento que está acima, na primeira linha. Esses elementos eu coloquei aqui de azul, e por isso a expressão é A22 menos A21 vezes A12. Do A23, vamos subtrair o produto entre o A21, que está à sua esquerda na primeira coluna, com o A13, que está acima e na primeira linha. E aqui está A23 menos A21, A13. O A32 aqui deve subtrair com a multiplicação entre o A31 e o A12, e aqui está. E o A33 tem que subtrair a multiplicação entre A31, novamente está na sua esquerda, primeira coluna, com o A13 que está acima e na primeira linha. Por isso, A33 menos A31, A13. O primeiro exemplo desta aula é calcular o determinante de ordem 4, onde nós observamos aqui que o elemento A11 é igual a 1. Por isso, podemos usar a regra de Chió para obter um determinante com o mesmo valor do determinante A, porém com ordem 3. Aplicando a regra de Chió, eu tenho que fazer 3 menos 1 vezes 2, está aqui, menos 2 menos 1 multiplicado por 4,
0 menos 1 multiplicado por 3, e assim por diante. Você vai pausar o vídeo e vai construir essas outras expressões. Dessa forma, já temos um determinante de ordem 3, e simplificando, por exemplo, aqui 3 menos 2 dá 1, menos 2 com menos 4 dá menos 6, e até 2 menos 4 vezes 3, que é menos 10. Esse determinante de ordem 3 poderia ser calculado já usando a regra de Sarry. No entanto, eu observo que eu ainda tenho aqui na primeira linha, primeira coluna, um elemento igual a 1, e além disso, a segunda linha e a terceira linha têm múltiplos de menos 1. Então, das propriedades que nós já vimos, é como se eu colocasse o menos 1 em evidência, e agora eu tenho aqui segunda e terceira linha com elementos positivos. E vou novamente aplicar a regra de Chior, ao invés da regra de Sarry. Então, eu tenho que fazer 11 menos 7 multiplicado por menos 6, que está aqui. 11 menos 7 multiplicado por menos 3, que está aqui. E aí você vai completar para mim as expressões de baixo. Agora nós temos um determinante de ordem 2. Menos 7 vezes menos 6, 42. Com 11 daqui, 53. Aqui dá 21 mais 11, que é 32. 11 vezes 6, 66. Mais 16 dá 82. E essa última expressão dá 43. Agora, fazendo apenas o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, você tem determinante igual a menos 345. Vamos agora para o exemplo 2.24, onde a matriz A, que nós vamos calcular o determinante, infelizmente não tem o A11 igual a 1. Mas observe que aparece 1 aqui na posição A33. É possível fazer com que esse 1 venha para a posição A11 por meio das propriedades de determinante. Para isso, a gente permuta a primeira e a terceira colunas. Não se esqueça que quando isso acontece, das propriedades de determinante, o determinante troca de sinal. Agora, o 1 que aparece aqui na posição A31 pode ser colocado na posição A11 pela permutação da primeira com a terceira linhas. Isso vai fazer novamente com que eu troque de sinal e esse menos daqui fica positivo. Agora temos um determinante em que o elemento da primeira linha, primeira coluna, é igual a 1. E por isso podemos usar a regra de Chior. Vamos fazer menos 4 menos menos 2 multiplicado por 6. Menos 4 menos 2 multiplicado por 6. 5 menos 0 multiplicado por 6. 5 menos 0 vezes 6, e menos 9 menos 8 multiplicado por 6, que está aqui. E aí você vai completar o restante para mim, e depois efetuar as expressões que estão aqui. Observe que os zeros daqui vão fazer com que nós tenhamos na segunda linha 5, menos 3 e menos 5, e, por exemplo, 4 menos 8 com menos 2 é igual a 20. Já poderíamos usar a regra de Sarry aqui, é claro. No entanto, observe que o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, é igual a 1. Então, por isso, vamos permutar a primeira e a terceira colunas, trocando, é claro, o determinante de sinal, para que esse 1 venha para a posição em que possamos aplicar a regra de Chior. Aí eu faço menos 3 menos 5 multiplicado por menos 2, 20 menos 9 multiplicado por menos 2, e você vai completar a outra coluna. Temos aqui menos 10 menos 3, que dá menos 13. Aqui o menos com menos mais, 8 vezes 5, 40, mais 5, 45. E embaixo, 38 menos 129. Fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, o determinante fica menos 33, com o menos aqui na frente, dá 33. Para finalizar, no exemplo 2.25, vamos considerar que Sn seja a soma dos n primeiros números naturais e demonstrar aqui
O determinante da matriz A, nesse caso, é n fatorial. Inicialmente, vamos notar que a primeira coluna é toda composta de S1, então, entre aspas, colocando o S1 em evidência, fica S1 multiplicado por esse determinante, e aqui na primeira linha, primeira coluna, eu obtive 1. Então, eu posso usar agora a regra de Chió. Eu tenho que fazer aqui S2 menos 1 vezes S1, que está aqui, S2 menos 1 vezes S1, que está aqui, e assim por diante. Como a primeira linha e a segunda linha são iguais, o resultado aqui no nosso novo determinante na primeira linha e na primeira coluna vai ser o mesmo, S2 menos S1. E efetuando as demais contas, nós temos aqui S3 menos S1 tanto para a direita como para baixo, e assim por diante, até Sn menos S1. Esse determinante que nós obtivemos tem a primeira coluna toda composta por S2 menos S1. Então, vamos usar novamente a propriedade do determinante de uma fila multiplicada por uma constante, para tirar em evidência, novamente, entre aspas, o S2 menos S1, e aqui temos, então, apenas 1 na primeira coluna. Isso vai permitir com que a gente aplique novamente a regra de Sarry e obter esse outro determinante que agora tem ordem n-2. Observe que S3 menos S1 deve subtrair 1 multiplicado por S2 menos S1. E o resultado dessa conta é S3 menos S2. Note que na segunda linha, do segundo elemento até o último, são os mesmos termos, e o mesmo ocorre na primeira linha, do segundo elemento até o último. O nosso novo determinante também terá os mesmos resultados aqui na primeira linha e na primeira coluna. Aplicando essa mesma ideia n vezes, temos como determinante a expressão S1, S2 menos S1, S3 menos S2 até Sn menos Sn-1. S1 é a soma dos primeiros números naturais, que na verdade é só 1. S2 seria a soma dos 2 primeiros números naturais, que é 3. Com 1 daqui vai ficar 2. S3 é a soma de 1 mais 2 mais 3, que é 6. S2 é a soma de 1 mais 2, que é 3. Então, 6 menos 3, que é 3. E assim por diante, nós temos 1 vezes 2 vezes 3, até n-1 vezes n, o que dá n fatorial. Muito bem, e aqui eu encerro mais uma aula. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça sempre de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência e bons estudos.